Olá pessoal, sou o professor Ricardo e estamos começando uma nova oficina de estrutura de dados. Uma disciplina aí muito importante, principalmente na área de desenvolvimento de software. Tá? Então, praticamente em quase tudo que nós utilizamos armazenamento de dados ou mesmo em estruturas por exemplo, fugiu a palavra aqui, de rota, né? Rota assim, de transmissão de e-mails, a parte de rede, a parte de estruturas de diretórios e subdiretórios dentro de um sistema operacional. Quando você faz um programa que você chama uma função e outra função. Então, tudo isso, pessoal, envolve a estrutura de dados, tá? Apesar do que nós utilizamos mais na parte de armazenamento, a forma de estrutura de dados, mas ela está presente praticamente em várias áreas da parte de desenvolvimento, tá? Então, vocês vão ver durante essas nossas oficinas esse reforço que dá, principalmente se você é um desenvolvedor de software, tá? A parte de análise, então isso tem uma abrangência muito grande dentro dessas áreas. Então você vai ver como que isso é muito interessante. A velocidade que você faz uma pesquisa utilizando estrutura de dados. Veremos lá a pesquisa binária, né? Só para você ter uma noção. Imagina que você tem que achar, por exemplo, um número. Você já deve ter visto isso nas suas disciplinas, mas se caso você não lembra, vamos reforçar aqui. Imagina que você tenha que encontrar um número numa base de dados que ela tem 1024, por exemplo, dados lá dentro. Eu te digo que uma pesquisa binária com 11 interações dentro dessa base, você acha qualquer número. Então, notem como que isso é importante na parte de indexação de dados, numa pesquisa, né? Então, vários sistemas usam esse tipo de estrutura. Você fala assim, poxa vida, né? Como que o Google, quando eu coloco lá uma palavrinha, de repente ele faz assim e já traz um monte de informação para nós, né? Numa base que deve ser gigantesca. Estrutura de dados, pessoal, pesquisas, né? Usando essas bases. Então, onde que está isso? Está em árvores binárias, árvores balanceadas, né, em grafos. Então, nós temos todas essas técnicas que é importantíssimo na área de desenvolvimento, que nós daremos um reforço, tá? Nessas oficinas em cima daquilo que você já aí tem visto durante as suas aulas, né? Nós não estamos... não vamos entrar em toda essa dimensão, tá? Então, essas oficinas vai dar esse reforço, tá? Principalmente daqui a pouco você está indo para o mercado de trabalho e esses conceitos são muito importantes para tornar você um profissional diferenciado aí no mercado de trabalho, pessoal. Então, essas técnicas são importantíssimas dependendo da área que você está trabalhando, ok? Então, vamos começar a nossa oficina. Opa! Então vamos lá. Vamos começar primeiro com o exercício, tá? Então vamos lá. O que é e para que serve a estrutura de dados, principalmente na área de desenvolvimento de software, tá? Então esse é um primeiro questionamento para nós começarmos a pensar, poxa, onde que eu vou aplicar esse conceito de estrutura de dados? Bom, pessoal, primeira coisa que é importante nós sabermos que qualquer sistema, tá? Ele é composto de pelo menos 3 partes, tá? Nós temos aí qualquer sistema, entradas, as saídas e o processamento, ok? Então você está lá mexendo com o seu celular, quer mandar um WhatsApp, então o que você tem? Você tem a entrada onde que você digita aquilo lá que você quer, aperta o botão, aquilo lá é processado, tá? Transmitido, tá? E você tem a saída no próprio visor, ok? Quando nós falamos de processamento, pessoal, tudo que você pega os dados, né? Aquilo que você digitou, e você ordena, ou você coloca, ou faz um cálculo, tudo que você faz nesse sentido, mostra em forma de um relatório, tudo isso nós consideramos como processamento, ok? Bom,
Então, normalmente, às vezes, alguns sistemas têm um feedback para fazer algum ajuste. Agora, o que vai acontecer? Tá? Tudo dentro de sistemas, geralmente nós estamos utilizando variáveis para fazer cálculo. Por exemplo, eu tenho aqui um barco, tá? Que eu quero ver, de repente, fazer um cálculo desse x aqui, a nossa hipotenusa, tá? Então, eu vou ter que guardar esses valores. Então, qualquer sistema, por mais simples que ele seja, sempre você está trabalhando com variáveis, tá? E essas variáveis, nós temos que guardá-las de alguma forma, tá? Não só guardar, né? Porque só guardar já é um fator muito importante. Mas, normalmente, nós precisamos processar essas variáveis de alguma forma, tá? E aí entra as estruturas de dados, que vai nos auxiliar tanto na parte de armazenamento, tá? Para que ela fique de forma organizada, como também na hora de fazer a busca e fazer algum processamento em cima dessas variáveis, tá ok? Então, nós temos os dados, sempre temos que estar guardando. Por quê? Porque em algum momento você vai dar entrada nele, o nosso programa vai fazer um cálculo e vai ter essa saída, tá? Então, sempre eu tenho que armazenar essas variáveis de alguma forma, tá? Você fala assim, professor, mas aí ou eu guardo no banco de dados, se são poucas variáveis, de repente eu guardo ali mesmo no arquivo, no sistema operacional, tá? Tá, tudo bem, pessoal, aí tudo bem. Mas aí, quando nós falamos de estrutura de dados, nós estamos começando a falar de algo mais sofisticado, tá? Como que você desenvolve um banco de dados, tá ok? Não precisa ir muito longe, às vezes você está numa área de automação, por exemplo, você tem lá dados que estão chegando de consumo elétrico, tá? Muitas empresas, indústrias, por exemplo, ela compra uma quantidade de energia da companhia de energia elétrica. Então, ela recebe aquele fornecimento. Se ela ultrapassar, ela tem que pagar um valor muito alto. Então, você tem que ir controlando isso. Uma das formas de fazer é armazenando os dados, fazendo os cálculos para ver se está atingindo a média, tá? Então, isso como que você faz? Você joga numa estrutura de dados e vai manipulando isso. E outras várias aplicações comerciais, nós já temos ali os bancos de dados, que usa imensamente essa parte de estrutura de dados para fazer seu armazenamento. Quando você faz uma consulta lá num banco, você faz um select, né, um join, coisa desse tipo, o que ele vai fazer? Ele vai usar as estruturas de dados para fazer todo esse processamento, tá ok? Isso daí é bastante interessante quando você vê lá na disciplina de implementação de banco de dados. Se vocês notarem nessa disciplina, você vai ver lá uma estrutura que ele chama de hash, tá? Esse hash, pessoal, nada mais é do que uma das noções de estrutura de dados, tá ok? Talvez nós não vamos chegar nesse ponto dentro da nossa disciplina, mas fica a dica aí, tá ok? Você tem as árvores e dentro das árvores você tem uma forma de fazê-la usando o hash, tá ok? Então, conceito de estrutura de dados. O que é uma estrutura de dados? Ela pode ser definida como sendo uma coleção de variáveis. Lembra as variáveis que eu falei ali atrás? Tá ok? Podendo ser de tipos iguais ou diferentes, reunidas sob um único nome. Vários atores denominam essa estrutura de dados como sendo registros. Tá ok, pessoal? Então, você cria lá, né, os seus registros, armazena ali, e aí você tem que juntar vários registros, né? Então, a forma que você organiza esses registros, essa estrutura, você tem maior ou menor eficiência, tá? Então, por isso que existem várias estruturas, várias árvores, grafos, pilhas, filas e assim por diante, que nós veremos durante essas nossas oficinas. Vamos dar um reforço nisso, que provavelmente você já viu bastante, mas sempre durante as aulas que vocês tiveram, né? Mas sempre fica ali um detalhe ou outro sobre lista, sobre fila, sobre árvores, sobre grafos.
e assim por diante, tá ok? Então, vamos seguir. Aí um outro exercício, tá ok? Então, através dos nossos exercícios, nós vamos reforçando os conceitos que vocês já viram e vamos fazendo um bate-papo, tá? Para ver a aplicabilidade de cada estrutura e como utilizá-la. As estruturas de dados podem ser classificadas de várias formas. Como podemos classificar as estruturas de dados em relação aos seus tipos, tá? Então, lembrando, né, pessoal, nós vimos que as estruturas de dados, como um slide anterior estava falando, você tem um registro, né? Um registro nada mais é do que variáveis sendo guardadas ali dentro, tá? Então, essas variáveis você está guardando numa estrutura de dados, tá? Então, aqui está falando os tipos de dados. Então, são variáveis, elas podem ser iguais, pessoal. Então, eu tenho lá uma estrutura de dados com variáveis do mesmo tipo, pode ser? Ou ela pode ser diferente? O que vocês acham? Pode ser igual? Pode ser diferente? Então, vamos dar uma olhada na nossa resposta, tá? Então, nós temos dois tipos de estruturas, né? As homogêneas e as heterogêneas, pessoal, tá? As homogêneas, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Então, nós temos a homogênea e a heterogênea. A homogênea, o que vai acontecer? Você vai ter tipos de dados iguais. Por exemplo, aqui eu estou fazendo uma estrutura de um plano cartesiano, x e y. Eu quero guardar, tenho lá o meu ponto, eu tenho aqui y, eu tenho x, e eu quero guardar onde que está esse ponto, tá? Então, ele está aqui no 2, 1, tá? Então, eu quero guardar esses dados. Isso é muito utilizado em computação gráfica, pessoal, tá? Você poderia ter um outro eixo, né? O eixo Z, tá? Então, aqui teria mais um inteiro para o meu Z. Então, veja só que algumas estruturas, como nesse exemplo, nós temos dados iguais, tá? Agora, você quer guardar dados a respeito de um cliente, por exemplo. Aí você fala, professor, mas isso tem no banco de dados. Mas como que o banco de dados, internamente, ele pode implementar isso? Ele implementa isso com uma estrutura de dados. Então, eu tenho variáveis que eu vou poder guardar um nome, que é do tipo literal ou string, a idade, que eu vou guardar aqui em forma de número, tá? Pessoal, detalhe, é importante, né? Quando você estiver fazendo uma estrutura de dados, é importante eu guardar a idade ou a data de nascimento da pessoa, tá? Aqui, o ideal é não colocar a idade, e sim a data de nascimento, certo? Aqui tem a data de nascimento. Por que isso? Porque, através da data de nascimento, a gente diz que é um dado base, tá? Então, em cima de um dado base, você pode fazer um cálculo de alguma outra coisa, tá? Então, a idade não é o ideal, mas tudo bem. Então, você tem aqui uma estrutura que está misturando, tem vários tipos de dados diferentes. Você tem literal, tem inteiro, poderia ter uma data, você poderia ter um booleano, né, que é sim ou não. Então, a estrutura heterogênea é quando você aí mescla vários tipos de dados, tá? E aqui quando você tem um único tipo de dado. Então, é importante ver essa parte de interação. Tranquilo? Bom, como implementar, então, uma estrutura homogênea em C? Tá? Então, você vai perguntar assim, professor, eu posso implementar estruturas de dados em várias linguagens? Pode, pessoal, pode. Só que dependendo da linguagem, você tem algumas limitações. Então, na linguagem C, ela te dá muita ferramenta para você desenvolver estrutura de dados que em outras linguagens você não tem. Por exemplo, eu gosto muito de usar o .NET, VB.NET. Só que lá, por exemplo, você não tem ponteiros.
tá ok? No C Sharp ele tem uma parte de ponteiros, mas no VB não, tá? Em C tem ponteiros, que é muito utilizado, porque você acessa diretamente a memória. Isso dá muita velocidade ao desenvolvimento aos programas. E alguns tipos de estrutura de dados usa basicamente esse apontamento, essa característica de ponteiro para implementar suas estruturas. Tá, ok? Por isso que nós estamos falando em C, por isso que o seu livro lá vai falar de linguagem C, por causa dessas estruturas, por causa de ponteiros, tá, ok? Tem outras linguagens, algumas coisas dá para você implementar e outras nem tanto. Então você tem que olhar bem se a linguagem que você quer usar vai te dar esses recursos ou não para implementar as estruturas. Mas vamos lá, uma estrutura homogênea, tá? Então eu vou poder implementar ela com matrizes e vetores, tá, ok? Então, a matriz, pessoal, a diferença entre matriz e vetor é que um vetor, ele possui somente uma dimensão, tá? Então, isso aqui é o meu vetor, tá? Então, eu tenho um vetor aqui, por exemplo, de várias posições. Quando você usa uma matriz, na realidade, é como se ela fosse vários vetores juntos. Ok? Então, vetor uma única dimensão, matriz, várias dimensões. Tranquilo? Então, quando você declara um vetor ou uma matriz lá na linguagem C, você vai poder declarar ela de um único tipo, tá? Então, você vai declarar ela de inteiro, você vai declarar ela de string, ou mesmo, tá? Quer dizer, existe também como você declarar uma matriz, um vetor, tá, de uma determinada estrutura, mas basicamente uma forma de implementar uma estrutura homogênea através de uma matriz e de um vetor, tá, ok? Bom, aqui tem um exemplo. Então eu tenho uma estrutura homogênea que é um string, tá? Então ela é uma estrutura, só que ela tem 6 posições, tá? Do tipo string, e você está colocando um caractere em cada posição desse vetor, ok? Então, uma estrutura homogênea, tá? Então, o índice 0 e o carregador, o caractere de final de linha. E eu tenho uma matriz também representando aqui, que nada mais do que você ter várias dimensões. Então, aqui eu tenho como se eu tivesse um vetor, segundo vetor e assim por diante. Bom, agora, o detalhe do vetor, ele tem uma única, como nós dissemos, ele tem uma única dimensão, ok? Detalhes dele, ele tem um tamanho finito. Nós vamos ver lá quando nós estivermos conversando sobre listas encadeadas, simplesmente encadeada, duplamente encadeada, que você não tem essa limitação, né? A tua limitação está aí com relação à quantidade de memória que você tem, tá? Dependendo como que você faz esses arranjos, você vai usar só a memória principal, que é a memória RAM, tá? E pode usar a secundária, que é o seu HD. Então você vai estar limitado ao espaço que você tem memória e HD, tá? Quando você define um vetor, ele já é um pouco mais limitado, pessoal. Ele depende ali do que você tem em memória, tá? Então dá para fazer coisas mais simples. Quando você vai fazer coisas um pouco mais sofisticadas, aí você vai precisar de uma estrutura encadeada, né? Ali, porque para você ter um pouco mais de recurso. Então você tem as posições numeradas. Lembrando, pessoal, que a linguagem C, ela é base 0. Você tem muitas linguagens de programação que um vetor começa na posição, a posição 1, tá? É base 1, então ela não começa do 0, começa do 1. Só que na linguagem de C, o primeiro elemento está na posição 0, o segundo elemento está na posição 1 e assim por diante.
por exemplo, em .NET VB, o elemento 1 está na posição... Não, desculpa, lá mudou, na posição 0, tá? Então, em outras linguagens, você precisa ver se ela é base 0 ou base 1. Ok? Linguagem C é base 0. .NET é base 0 também. Antigamente, ele era base 1, agora não é mais. Ok? Variável correspondente. Bom, aí eu tenho a pergunta aqui, né? Quero fazer um programa que controla notas dos alunos. Preciso registrar 4 notas diferentes, mas a frequência tem os 60 alunos. Então, pessoal, quando eu vou fazer alguma coisa desse tipo, tá? Eu, em vez de usar um vetor, né? Um vetor eu poderia guardar informações de um único aluno. Só que como eu tenho 60 alunos, eu vou precisar de um vetor, ok? Eu posso colocar aqui, ó, as 4 notas que ele tá falando, né? 4 notas ou mais, e 60 alunos. Então, seria o aluno 1, aluno 2, aluno 3 e assim por diante, ok? Então, aí a diferença entre usar um vetor e uma matriz vai depender de quantas dimensões você quer. Se você falar, olha, eu só quero guardar o nome de alunos, tá? Você vai precisar aí de 2 dimensões. Ah, quero guardar nome, nota, aí a coisa vai ficando um pouco complexa. Aí você tem que usar uma matriz aí de 2, 3, 4 dimensões. Eu não recomendo isso, pessoal. Então, você pode ver também na literatura que se você precisar fazer uma matriz, no máximo que você faça em 3 dimensões, tá? Então, se você passar disso, você começa a se perder. Então, não é muito bom. Um exemplo disso é mesmo a maior parte dos menus, você pode olhar em qualquer programa, no máximo que ele tem é 3 níveis, né? Você aperta lá o primeiro, o segundo e um terceiro. Raramente, dificilmente você vai ver mais que 3. Por quê? A gente se perde, tá? A mesma coisa aqui no questão de dimensões de uma estrutura, ok? Vamos ver um exercício aqui, ok? Durante a criação de um programa, um analista de sistema tem a tarefa de desenvolver um cadastro de departamento. Ele decide criar uma estrutura de dados apenas com uma dimensão para armazenar os nomes do departamento. Sendo assim, qual a estrutura que o analista deve utilizar? Aqui já está um exemplo prático, pessoal, do nosso dia a dia ali na parte de desenvolvimento. Qual que seria a nossa resposta? Seria um vetor, tá? Então, isso daí tem que ficar na cabeça. Como implementar uma estrutura heterogênea em C? Então, falamos da homogênea e agora a heterogênea, tá? A heterogênea, nós vamos usar o recurso de estrutura, pessoal. Então, eu vou colocar a palavra-chave estrutura, dar um nome para essa estrutura e internamente eu vou colocar os tipos. Olha, notem que nós temos 2 tipos de dados. Nós temos aqui int, né, para 2 variáveis, e o char para uma terceira, tá ok? Então, depois que eu criei a estrutura, certo? Isso daqui é importante nós ficarmos com esses dados, esse tipo de conceito na cabeça, pessoal, porque isso vai ser muito importante na hora que nós dermos exemplos de lista, de fila e assim por diante, tá? Então, no livro que vocês têm aí, ok? Nós vamos ver bastante essa estrutura. Então, aqui você poderia colocar mais coisa. Então, por causa de tela, né, tamanho da tela e para ser mais didático, eu coloquei 3 tipos, ok? Bom, uma vez que você criou a estrutura, volta aqui, pulou. Tá? Uma vez que você definiu a estrutura, então aqui é uma definição, certo? Agora você cria uma variável, tá? Desse tipo de estrutura, tá? Dados aluno cria uma variável. Importante notar que para eu acessar cada membro dessa estrutura, o que eu vou colocar? O nome da minha variável do tipo da estrutura, ponto, a variável que está lá dentro, código do aluno, 10. Aluno, ponto, turma, tá? 250. Agora, pessoal, importante, em C,
tá? Eu não posso pegar nome de alunos e falar que ele é igual a Gabriela. Ele vai dar erro, tá? Então, quando eu tiver que trabalhar com string, principalmente copiar o string para dentro de uma variável, eu vou ter que usar essa funçãozinha aqui, ó, strcopy, tá? CPY, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um texto e jogar dentro da variável. Isso daí não foi eu que fiz não, viu, pessoal? Isso daí vem em linguagem C, tá? Se eu tivesse declarado a variável e jogado direto, dá certo. Mas eu vou ter que sempre usar isso daqui na parte de string, certo? Bom, pessoal, tipos de dados. Então, nós temos aqui, né? Os tipos de dados são utilizados na linguagem de programação para definir um conjunto de valores. Então, é aquilo lá que nós falamos. Eu tenho o inteiro, o char, o float e assim por diante. Então, as estruturas de dados, né, abstrata, a gente pode chamar aquilo lá de abstrato, ou seja, essa estrutura é uma estrutura abstrata. Por que ela é abstrata? Porque ela não existe diretamente em C. Eu que criei dados alunos, tá? Então, ela não existia. Então, quando a gente faz isso, a gente chama de uma estrutura abstrata. Tá? Eu que criei. Então, eu tenho os tipos de dados. Tá, ok? Então, são formados por um conjunto de tipos de dado e um conjunto de procedimentos. Tá? Então, às vezes, a estrutura de dados, ela também tem funções que eu posso acessar. Então, lá uma lista, ela vai ter lá a estrutura de dados, mas a função de inserir, criar, esvaziar e assim por diante. Então, isso é o que nós chamamos de tipos abstratos de dados. Em cima dessas estruturas, nós vamos ter as lineares e dentro desses dados lineares eu tenho lista, pilhas, filas e as não lineares, que são as árvores e os grafos. Tá, ok? Qual a forma mais elementar de estrutura de dados? Então, são as listas, pessoal. Em cima de listas, nós vamos ver nas nossas oficinas que eu vou implementar aí pilha, fila, árvores, grafos e assim por diante, tá ok? Então, ela é uma das mais elementares das estruturas de dados, são as listas, tá ok? Então, veja só, um array, por exemplo, para nós, é uma lista, tá? Porque ela sequencialmente, ela vai incorporando os elementos daqueles que eu quero guardar. Então, a lista ela pode ser tanto homogênea como heterogênea, tá? Por exemplo, a de cima aqui nós temos uma lista homogênea, então ela é de números, tá? Float, por exemplo, com casos decimais. E aqui eu tenho uma lista que ela é heterogênea, cada um desses daqui é um registro que tem nome, endereço, fone, RG e assim por diante. Então, uma lista ela pode ser tanto homogênea como heterogênea, ok? Quais as operações básicas de uma lista? Criar, verificar se está vazia, se está cheia, inserir, alterar, remover, buscar. Então, todas as estruturas, pessoal, quando nós estamos implementando ela, nós temos que pensar nas funcionalidades que aquela estrutura tem que ter e implementá-las no nosso código, tá ok? Podemos implementar algumas mais, outras menos. Mas sempre nós temos que estar de olho nisso. Né? Vou criar uma pilha. Né? Nós veremos na próxima aula. Como ela é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, eu tenho que implementar essas funcionalidades. Não só criar a estrutura, né? Mas também essas funcionalidades para que seja tudo perfeito. Ok? Então, dentro dessas oficinas, nós falaremos mais nas próximas a respeito de cada uma delas, tá ok? Então, ficaremos por aqui e até a nossa próxima. Obrigado.